Olá a todos, vamos agora começar nossa aula sobre teoria da gravitação universal, a teoria da gravitação de Isaac Newton. Primeiramente, vamos definir o que é gravitação. Nem todos os livros trazem uma definição direta, eles trazem uma abordagem mais histórica, mas nós vamos definir gravitação como: gravitação é a área da física que estuda a mecânica, ou seja, o movimento do universo de modo geral. De modo geral quer dizer de todas as estruturas do universo, desde as estruturas em grande escala, planetas, estrelas, galáxias, aglomerados, o próprio cosmos, até as estruturas em escala de laboratório, em escala terrestre. Só não vamos considerar as estruturas em microescala, porque aí não se trata da gravitação, e sim da mecânica quântica. Muito bem, é a gravitação que define a interação, formação e evolução de estruturas em grande escala, como planetas, estrelas, galáxias, cosmos, etc. Bem, por essa definição aqui, nós estamos falando em grande escala, mas será que em escala terrestre a gravitação não atua? Na verdade, ela atua sim, só que em escala terrestre, na escala dos objetos que a gente lida no nosso dia a dia, a interação de forma gravitacional ela é muito pequena, então a gente acaba não sentindo ela em relação a outras interações mais fundamentais. Claro que a gente sente, por exemplo, o nosso peso é uma interação gravitacional, a gente não tem como fugir dele. Mas, por exemplo, a gente facilmente consegue subir num elevador ou numa escada e vencer a força-peso, né? Através de outras interações. A gente também não se sente atraído por outros objetos através de força, porque, na verdade, forças de atrito e resistências acabam vencendo a interação entre corpos de pouca massa. Então, nesse sentido que definimos gravitação como atuação em grande escala, mas ela atua sim na escala de laboratório, tanto que a força-peso, né, que puxa os corpos em direção à Terra, aliás, com uma força bastante grande, né, com uma aceleração bem forte também, é sim uma força de natureza gravitacional. Bem, vamos ver aqui mais detalhes sobre a teoria da gravitação universal de Newton, como ela é definida. Então, Newton com os seus estudos e observações, né, inclusive verificando as questões das leis de Kepler, né, das teorias anteriores, ele definiu assim: dois corpos quaisquer no universo se atraem com uma força gravitacional diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, o que significa isso, né? O que significa esse texto aqui, que não foi exatamente as palavras de Newton, né, mas é a forma que a gente traduz aqui? Significa o seguinte: se eu tiver dois corpos quaisquer no universo, que possam ser planetas, partículas, uma cadeira e uma mesa, enfim, qualquer duas porções de massa, né, que possam ser consideradas pontuais, o que vai acontecer? Essas duas porções de massa quaisquer no universo, elas vão se atrair, elas vão se puxar com uma força F. Então aqui, por exemplo, eu denotei para a massa 1, que está em azul, eu coloquei uma força aqui puxando ela, uma força F vermelha. Por que F vermelha? Porque está sendo provocada pela massa 2 em vermelho. Da mesma forma que a massa 2 está sofrendo uma força aqui de atração, de puxão, né? F azul, da massa azul. O valor dessa força ele é diretamente proporcional às massas, ou seja, quanto maior essas massas aqui, maior o valor dessas forças, né? Que são as mesmas em módulo aqui, em valor numérico. Mas essas forças elas decaem com o quadrado da distância, ou seja, quanto mais distantes estiverem essas massas uma da outra, mais fraca vai ser a força. E ela vai ser fraca ao quadrado, ou seja, mudou um pouco a distância, ela já decai bastante. Então, as grandezas que nós temos que considerar para determinar essa força são as massas dos corpos e a distância que os separa. E qual a relação matemática de Newton? Essa aqui, ó, força é igual G, que é uma constante, vezes a massa 1 e massa 2, que são as massas desses corpos, e D ao quadrado. Então, a distância entre esses corpos, veja que tem um quadrado na fórmula, como eu falei, porque ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Quanto mais longe, mais fraquinha, e vai ficando muito mais fraquinha a força de atração gravitacional. Esse valor G é uma constante universal, até onde se sabe, para todo sistema vale ele, né? Todo sistema clássico. Então, a constante gravitacional, ou constante universal da gravitação, ela tem um valor aproximado, né, dentro de certa precisão, de 6,7 vezes 10 a menos 11
Newton-metros ao quadrado por quilogramas ao quadrado. Então, essa é a expressão da teoria da gravitação universal de Newton. A ideia é, toda massa atrai outras massas, numa relação dual. Uma atrai a outra atrai a uma. E a relação quantitativa dessas forças é dada por essa fórmula de Newton. Vamos agora fazer algumas considerações sobre a teoria da gravitação de Newton. Primeiramente, a fórmula anterior só vale para partículas pontuais. O que são partículas pontuais, né? Como eu falei, essa fórmula aqui, ela é uma fórmula que vale desde que a gente esteja considerando massas que podem ser desde planetas, estrelas até, ou mesmo objetos do nosso dia a dia. Porém, na forma como ela está escrita, essas partículas devem ser pontuais. Significa que elas devem ter uma dimensão, né, um tamanho muito pequeno em relação à distância que os separa. Então, por exemplo, corpos celestes separados por longas distâncias podem ser considerados partículas pontuais, né? É difícil a gente pensar, pô, a Terra é uma partícula pontual? Olha o tamanho da Terra. Mas a questão é que se eu estiver falando da Terra e do Sol, onde a distância é muito maior que o tamanho da Terra e que o tamanho do Sol, então elas podem ser consideradas partículas pontuais, né? Então é aquela velha questão que colocamos, por exemplo, um carro, se eu for considerar o tamanho de uma carreta, por exemplo, para fazer uma viagem daqui a São Paulo, ela pode ser considerada uma partícula pontual, porque a distância daqui a São Paulo é muito maior que o tamanho da carreta. Agora, se eu quiser guardar uma carreta na minha garagem, aí já não é uma partícula pontual, porque as dimensões dela são consideravelmente maiores, ou mesmo que fossem iguais ao da garagem. Agora, e se não for corpos pontuais? Aí aquela fórmula não vale, né? A fórmula não vale. A lei da gravitação continua valendo, com fórmulas mais complexas, mas aquela fórmula anterior não pode ser aplicada se as partículas não forem pontuais. Um outro ponto de observação é, as leis de Newton da mecânica são aplicáveis. Então, todas as leis de Newton lá da mecânica, primeira, segunda, terceira lei, são aplicáveis. Em particular, a segunda lei, né, que é força igual a massa vezes aceleração, que diz que quando é aplicada uma força, é produzida uma aceleração no corpo, essa segunda lei também é aplicável. Então, se eu tenho uma força gravitacional atuando no corpo, eu vou ter uma aceleração, né, provocada nesse corpo. E a força gravitacional ela provoca aceleração no corpo, que em geral é uma aceleração centrípeta, né, que faz os corpos girarem, né? Por isso que esse movimento rotacional ele é padrão no universo, porque geralmente é a forma a simetria que é provocada nas interações gravitacionais. A terceira lei, que é o princípio da ação e reação, também é verdadeiro. Então, por exemplo, como já mencionamos antes, se eu tenho duas massas que se atraem, cada uma puxa a outra. A massa M1 puxa a M2, com uma força aqui em azulzinho, que a gente pode chamar 1,2, e a massa M2 puxa a massa M1 com uma força aqui em vermelhinho, F2,1. Essa nomenclatura depende do livro, né? Mas ela é interessante. Por exemplo, aqui F12 quer dizer a força que a partícula 1 provoca na partícula 2. Então veja que a seta começa em 2. Significa a força que 2 está sofrendo devido à partícula 1. Enquanto aqui, em vermelho, a força que a partícula 2 provoca em 1. Vejam a inversão de índices, quer dizer, uma provoca na outra e a outra provoca na uma. E essas forças, elas são de mesmo valor e sentidos opostos, como podemos ver na figura. Logo, na verdade, elas estão obedecendo à terceira lei de Newton, né? Elas são um par de ação e reação. Então, eu posso dizer que em módulo, F2,1 igual a F2. Claro que em sentido, né, vetorialmente, elas têm sentidos opostos, mas a mesma direção. É importante mencionar nessa situação que a teoria da gravitação de Newton, ela estabeleceu uma relação, né, entre a física do universo e a física terrestre. Ou seja, Newton percebeu que a física do universo, a física da gravitação, a física das grandes estruturas, na verdade não é uma física diferente da física da Terra. Ela se baseia na mesma grandeza, nas mesmas interações, que é a força gravitacional. Antes de Newton se acreditava que, né, a ideia geral é que tivesse uma física diferente para o universo e uma física diferente para a Terra. O espaço teria uma física diferente. Newton conseguiu mostrar que não. Na verdade, o universo todo segue a mesma lei física, né, a partir das mesmas grandezas. Então foram muitas as contribuições de Newton aí para a mecânica, para a gravitação e pela história a gente sabe para muitas outras áreas da ciência, inclusive o cálculo, a óptica, enfim. Um terceiro ponto de observação é sobre o peso. Então, o peso de um corpo, esse peso que a gente mede aqui na Terra, né, na verdade ele é a força gravitacional que ele sofre, né, que esse corpo sofre devido ao planeta no qual ele está situado.
Claro que nós vamos estar nos referindo à Terra, né? Mas se qualquer corpo que esteja na superfície de um planeta qualquer, ele tem um peso relacionado àquele planeta. Então, mas quando falamos no peso aqui na Terra, nós na verdade estamos nos referindo à força gravitacional que a Terra exerce sobre nós. Então isso que é peso. Peso é uma força, a força que a Terra está nos puxando no sentido da concentração de massa dela, né? Bem, a gente conhece a expressão do peso, né? Peso é igual a massa vezes gravidade. E estamos estudando agora a expressão da força gravitacional. Força é igual constante gravitacional vezes a massa dos dois corpos, no caso a Terra e um outro corpo, né? Sobre raio aqui ao quadrado, né? Ou distância ao quadrado, que é a distância entre os dois corpos. Essas fórmulas, à primeira vista, elas não se parecem, né? Poxa, essa é a fórmula da gravitação de Newton e essa é a fórmula do peso. Na verdade, se a gente considerar que estamos na superfície da Terra, então a gente vai considerar aqui a massa grande, a massa m da Terra e a massa do corpo, né? E se a gente relacionar com essa expressão do peso, né? Então, igualando aqui P e F, que são duas forças, né? Supondo que o corpo está na superfície da Terra, ou seja, tendo o raio médio aqui da Terra no lugar da distância, então nós vamos chegar nessa expressão aqui, ó, Gzinho, que é o G aqui da gravidade, né? É igual G m sobre r ao quadrado. Esses valores são constantes aqui, o raio médio da Terra é constante, constante gravitacional também, e a massa da Terra, e dá um valor 9,8 metros por segundo quadrado, que é justamente o valor da gravidade que a gente mede nos experimentos. Ou seja, o que está sendo demonstrado aqui? Que, na verdade, peso e força gravitacional são a mesma coisa, só que o peso é a força gravitacional na superfície da Terra. Obviamente que quando a gente vai subindo em relação à superfície da Terra, a gravidade vai variando, porque vai aumentando esse raio aqui, né? E então a gente pode dizer que esse valor de G vai diminuindo, né? Tanto que um astronauta no espaço, ele sente um peso muito menor, embora ele ainda tenha peso. Ou seja, agora nós podemos fazer a relação entre força gravitacional e peso. O peso, na verdade, é força gravitacional na superfície da Terra ou de um outro planeta. Como, por exemplo, na Lua, né, que tem uma massa muito menor, o peso em torno de... A aceleração, na verdade, é em torno de 6 vezes menor do que na Terra, né? E, consequentemente, o peso também, né, de um corpo. Bem, nós não podemos confundir esse Gzinho, né, que significa aceleração da gravidade, com esse Gzão, que significa constante gravitacional. São duas grandezas completamente diferentes. A partir dessas observações, nós podemos levantar algumas questões para se pensar. Primeiramente, se a Terra atrai a Lua, por que a Lua não cai na Terra? Não é? Não estamos falando que todo corpo atrai todo corpo, que tem a massa pela lei de Newton, da gravitação? Então a Terra tem massa, a Lua tem massa, então a Terra está atraindo a Lua. Por que a Lua não cai na Terra, assim como uma pedra cai quando a gente joga a pedra, né? Um outro ponto a se pensar é, o valor da força de atração que a Terra exerce em nós é o mesmo que nós exercemos na Terra? Pelas propriedades que nós vimos da gravitação? Será que a gente provoca um peso na Terra, uma força de gravitação? E se isso for verdade, por que só a Terra puxa a gente e a gente não puxa a Terra? Não é verdade? Existe um problema similar na mecânica, né? Mas embora na mecânica básica, que é o seguinte: por que um cavalo puxa a carroça e a carroça não puxa o cavalo? A pergunta é similar, embora as respostas tenham suas divergências. Mas vamos pensar um pouquinho sobre os dois problemas. E uma terceira questão referente à gravitação é: um astronauta flutuando na órbita da Terra tem peso? Né? Imagine um astronauta lá na nave, flutuando lá, tranquilo, dentro da nave, ou mesmo fora da nave. Será que ele tem peso? Bem, então essas questões ficam para serem pensadas e serem discutidas, né? E talvez num momento de discussão em sala ou em algum vídeo separado eu faça a discussão dessas questões. Vamos agora a um exemplo, né? Qual é a força de atração que a Terra exerce na Lua? Vamos calcular, né? E que a Lua exerce na Terra? Então, primeiramente vamos usar aqui a equação, né, de Newton, da gravitação, e vamos substituir valores. Então vamos lá. Nós já vimos que esse valor aqui, G, equivale a 6,7 vezes 10 a menos 11, a unidade padrão do SI, né? Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Então nós vamos usar todas essas grandezas nessas unidades, né?
Aqui, massa 1 e massa 2 são as massas dos planetas, não importa a ordem, né? Então veja, se nós estamos falando Terra e Lua, então aqui nós temos a massa da Terra, que é 5,98 vezes 10 a 24, é um valor que a gente encontra nos livros, na internet, nas tabelas, enfim. E a massa 2 é a massa da Lua, 7,36 vezes 10 a 22, né? Então veja que tem duas ordens de grandeza aqui, separando a massa das duas, né? E D é a distância entre a Terra e a Lua, 3,82 vezes 10 a oitava ao quadrado, né? O quadrado é da fórmula, é a propriedade dos inversos da distância. E, portanto, então, nós temos aqui, resolvendo esse cálculo, fazendo aqui os números, multiplicando os números, né? 6,7 vezes 5,98 vezes 7,36 vai dar 294,89. Cuidado para não confundir esses pontos que são multiplicação com essas vírgulas que são casas decimais, né? Em alguns casos, os pontos também podem separar casas, separadores de milhares, né, mas não casas decimais. Isso na notação do Brasil. Cuidado com textos de notação inglesa, que é o contrário. Lá os pontos são separadores decimais e as vírgulas são separadores de milhar. Muito bem. 294,89. Aqui embaixo, 3,82 ao quadrado vai dar 14,59. Agora vamos lidar com as potências de 10. 10 a menos 11 vezes 10 a 24 vezes 10 a 22, o que a gente faz? Mantém a base 10 e soma os expoentes, né? 24 mais 22 dá 46, e 46 menos 11 dá 35. Aqui embaixo, 10 a oitava ao quadrado vai dar 10 a 16, multiplica os expoentes. Então, 10 a 16. Agora, dividindo os números, nós temos 20,21 e dividindo as bases 10, eu fico com 10 e subtraio os expoentes. 35 menos 16, dá 10 a 19. Colocando em notação científica, eu fico com aproximadamente 2 vezes 10 a 20 newtons, é a unidade de força, porque usamos aqui todas as unidades padrões do SI, e, portanto, a força de gravitação gravitacional que a Terra exerce na Lua é 2 vezes 10 a 20 newtons. Ou seria a força de atração que a Lua exerce na Terra? O que vocês acham? Pense um minutinho. Bem, na verdade, nós só calculamos uma força aqui. São duas perguntas, não é verdade? É porque, na verdade, as forças, né, a interação de Newton, ela obedece, interação gravitacional, ela obedece à terceira lei de Newton, ou seja, a força de um no outro é igual à força do outro no um, em valor. Então, essa aqui tanto é a força que a Terra atrai a Lua, quanto é a força que a Lua atrai a Terra. Só muda o sentido, né, oposto, porque cada um atrai o outro no seu próprio sentido. Vamos agora ver um segundo exemplo. Qual é a força de atração gravitacional entre duas bolas de futebol de 500 gramas separadas por 1 metro de distância, né? E qual é o peso dessas bolas? Por que esses valores são tão diferentes? Se é que são, né? Vamos ver. Então, primeiramente, vamos calcular a força de atração gravitacional entre as duas bolas. Então, nós usamos aqui 6,7 vezes 10 a menos 11. Aqui a massa das bolas, 500 gramas em quilogramas é meio e meio, né? Temos que fazer essa conversão para dar a unidade certa lá no final. Se a gente não fizer a conversão, o que vai acontecer é que as unidades vão ficar erradas. Depois vai ter que converter as unidades no final. Então, é preferível sempre fazer a conversão já para jogar na fórmula. E a distância é 1 metro, né? Já na unidade, ao quadrado. Multiplicando os números aqui, nós ficamos com 1,675 vezes 10 a menos 11, né? Aqui embaixo não faz nada. Newtons. Então, essa é a força de atração gravitacional entre as duas bolas. E o peso? Peso é igual a massa vezes gravidade. O peso é a força que a Terra exerce em uma das bolas, né? Então, a massa da bola é meio quilograma e o valor da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Multiplicando vai dar 4,9 newtons. Então, o que a gente observa aqui? Veja como o peso da bola é muito maior do que a força que a bola sente em relação à outra bola. Não é verdade? Então, veja só. Por que esses valores são tão diferentes? Pense em um minutinho. Veja, pessoal, a força ela depende da massa dos corpos, né? Mesmo o peso, né, tem a massa do corpo e tem a massa da Terra que está dentro do valor de gravidade. Então, o que acontece? Por que o peso é muito maior sobre uma bola do que a força de atração gravitacional da outra bola? É porque o peso ele é a força de atração da Terra. E a Terra tem uma massa gigantesca, não é verdade? Então, a variável que está sendo mudada aí é a massa da Terra. Muito embora a distância também deva ser considerada nesse cálculo, né? Mas nós estamos considerando ambos os casos da superfície da Terra, e nesse caso a grande predominância é da massa.
Então veja, os valores são tão diferentes, pois a massa da Terra é absurdamente maior que a massa das bolas. Muito bem, então agora nós vamos ver o teorema das cascas. Anteriormente nós tínhamos visto que aquela fórmula da lei de Newton ela só vale para partículas pontuais. Em caso em que as partículas não são pontuais, a fórmula das leis de Newton ela precisa ser modificada, ela se torna mais complexa, envolve cálculo diferencial integral e por aí vai. No entanto, existem algumas situações em que ainda assim fica mais simples de resolver, embora não sejam partículas pontuais, que é o caso das cascas uniformes. Então vejam só, uma casca esférica uniforme de matéria atrai uma partícula que está fora da casca como se toda a massa da casca estivesse concentrada em seu centro. Então veja, essa é uma situação muito particular, não vale sempre, é só para esse caso específico em que estamos falando de uma casca esférica uniforme. O que significa uma casca esférica uniforme? Significa um corpo que ele é oco, né? Ele é oco, ele é esférico e a casca dele tem distribuição contínua de massa, distribuição constante de massa, ou seja, uniforme aqui significa densidade constante. A distribuição de massa é igual em todos os pontos dessa casca, desse corpo oco. Pode-se mostrar, pode-se provar, tanto através de experimentos quanto de cálculo, que nessas situações a força de atração gravitacional é a mesma que se esse corpo tivesse toda a sua massa concentrada em um único ponto, no seu centro. Então veja, aqui eu tenho uma casca esférica de massa M1, essa massa M1 está distribuída aqui, ó, nessa borda preta, é uma casca esférica, né? A densidade é uniforme, se não for não vale essa regra. E aqui eu tenho uma massa M2. Essa massa M1, essa casca M1, ela puxa essa massa M2 com uma força F da mesma forma que se toda a sua massa tivesse concentrada em um único ponto aqui no centro, a mesma distância d da massa M2. Então, nessa situação específica, a gente pode considerar que toda a massa dessa casca esférica está concentrada em seu centro e aí considerar a fórmula pontual da lei de Newton. Ou seja, para uma casca esférica uniforme, a gente pode usar aquela regra da lei de Newton, né, a fórmula, considerando a massa aqui centralizada no centro da casca esférica. Existe um segundo teorema de casca que diz o seguinte, e também pode ser demonstrado, também pode ser provado que uma casca esférica uniforme, a mesma do caso anterior, não exerce nenhuma força gravitacional resultante sobre uma partícula localizada em seu interior. Então aqui nós temos a casca esférica de massa M1, densidade uniforme, e se eu coloco uma partícula no interior dela, a força resultante é zero. Detalhe, a força resultante é zero, não quer dizer que não exista nenhuma força atuando em M2. Na verdade, há inúmeras forças aqui devido a cada partezinha dessa casca, mas essas forças no total elas se anulam. Então uma massa concentrada dentro de uma casca, ela não sofre força gravitacional devido a essa casca de distribuição uniforme. Esse é o segundo teorema das cascas. Bem, como podemos usar esse teorema na prática? Nós podemos, por exemplo, considerá-los para a Terra, para fazer cálculos com a Terra. Veja, primeiramente, a Terra não é perfeitamente esférica. Na verdade, a Terra ela é um geóide achatado nos polos, ou seja, um geóide quer dizer que ela é uma estrutura meio deformada e ela é achatada nos polos. E nem é uniforme, né? A densidade da Terra não é igualmente distribuída, né? Na verdade, é maior no centro, né? Um centro muito maciço, que não é sólido, né? E vai decrescendo em direção à superfície. Apesar disso, a gente ainda consegue, com uma certa precisão, considerar a Terra a gente pode considerar a Terra como sendo infinitas cascas esféricas, uniformes e concêntricas. Então veja, imagine que essa esfera aqui seja a Terra. O teorema de cascas vale para cascas ocas, né? Não é verdade? Mas a gente pode considerar que a Terra são várias cascas, ó, por exemplo, uma casca mais externa, uma casca mais interna, ou seja, infinitas cascas umas sobre as outras, todas elas concêntricas aqui no centro, que nós definimos aqui com esse ponto preto. Então, a gente pode usar os dois teoremas das cascas para determinar a força gravitacional sobre certas partículas. Então, primeiramente, vamos colocar uma partícula M1 aqui fora. Observem que, pelo teorema das cascas, se a partícula está fora da casca, ela sofre uma força gravitacional da casca como se toda a massa da casca estivesse concentrada no centro. Então, se eu considerar essa casca de fora aqui no centro, mais essa casca interior no centro, mais essa casca interior no centro, e todas as infinitas cascas aqui no centro, é como se essa massa M1 sofresse uma atração gravitacional de toda a massa da Terra concentrada aqui no centro.
Por isso que está aqui, massa da Terra. Esse cálculo, dentro de certa precisão, ele funciona e a gente pode aplicar a lei de Newton, dentro de certa precisão, como eu disse. Agora, se eu pensar numa partícula aqui que esteja dentro de algumas camadas da Terra, por exemplo, dentro de um buraco muito fundo, então veja o que acontece. Ela está dentro dessas 3 cascas externas aqui, mas ela está fora das 2 cascas internas. Na verdade, não são apenas 2, são infinitas, né? E para fora também. Então, o que acontece? Pelo teorema das cascas, ela não vai sofrer força gravitacional devido a essas cascas externas aqui, que estão mais claras. Ela só vai sofrer força gravitacional devido a essas cascas internas aqui, para dentro dela, que estão mais escuras. E vai sentir uma força gravitacional como se toda a massa dessas cascas aqui estivesse no centro. Então, a gente pode aplicar o teorema também nesse caso. Ou seja, uma partícula que penetra na Terra, né, um corpo lá dentro, uma rocha dentro da Terra, ele sofre força gravitacional da parte interna da Terra, mas não da parte externa, acima da posição em que ele se encontra, dentro de toda a esfera. Bem, veja então, a conclusão a massa M1, que é essa aqui, sofre gravitação de toda a esfera, porque ela está externa, né, considerando toda a massa da Terra no centro. Já a massa M2, ela sofre gravitação apenas da parte mais escura, porque ela não sofre gravitação dessa parte externa, que são cascas externas. Ela está dentro dessas cascas externas aqui, e portanto ela não sofre gravitação. E também, claro, dessas partes mais escuras que ela sofre gravitação, é como se toda a massa estivesse concentrada no centro da esfera. Então, nós vemos aí uma importante aplicação, né, aproximada para o teorema de descascas aplicada à Terra, com os devidos cuidados, né? A Terra não é perfeitamente esférica, nem tem densidade perfeitamente uniforme. Vamos ver agora o chamado princípio da sobreposição. O princípio da sobreposição ele é um princípio vetorial, que diz que a ação de um vetor de vários vetores sobre um corpo é a soma vetorial daquelas ações. E ele se aplica em várias grandezas da física que têm propriedades vetoriais. Então vejam só, uma vez que as forças gravitacionais são vetores, né, ou seja, elas têm direção, têm sentido, têm intensidade, né, elas seguem o princípio da sobreposição. Ou seja, resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual à soma vetorial de todas as forças que atuam nesse corpo. O que isso significa? Vamos ver. Se eu tenho aqui uma massa M, e tenho aqui várias outras massas, M1, M2, M3, Mn, M3, M4, até Mn. M aqui é um índice qualquer, muito grande. Então, o que acontece? Cada massa dessa aqui provoca uma força nessa massa M aqui em azul. A massa M1 provoca uma força M1, a massa M2 provoca uma força M2 e outras várias massas aqui simbolizadas pelos pontinhos, e a massa N provoca uma força Fn. Claro que a massa M em azul também provoca forças nessas massas, mas nos interessa nesse exemplo somente as forças que atuam em M. Muito bem, então, se eu puder calcular separadamente essas forças F1, F2 e Fn, qual vai ser a força total que atua em M? Simples, ela vai ser a soma vetorial de todas essas forças. Então, pela fórmula, a força resultante aqui em M, né, a força resultante representada por esse R, na verdade, F1 mais F2 mais Fn. Veja que tem 3 setinhas aqui para indicar que é a soma de todas, inclusive as que não aparecem aqui na figura, né? Outra questão importante, veja que aqui nós estamos setinhas representando vetores. Então, essa soma aqui são somas vetoriais e devem ser observadas as regras vetoriais. Não é apenas somar os números. Nós devemos considerar se eles têm sentidos iguais, sentidos opostos ou são perpendiculares, qual o ângulo entre eles, conforme as regras vetoriais. Uma outra forma de notação, simplesmente uma mudança de notação, é denotar essa soma através de um somatório. Ou seja, a força resultante é o somatório de I igual a 1 até N de Fi. Então, a gente vai fazendo o somatório dos termos aqui, no lugar de I vai colocando 1, 2, 3, N, e fica exatamente essa expressão de cima. É apenas uma forma diferente de se anotar a soma vetorial. Vamos fazer aqui um exemplo deste caso. Se a Lua ocupar uma posição diretamente entre o Sol e a Terra, qual força gravitacional resultante ela experimentará? Então veja, antes nós tínhamos somente Lua e Terra, agora nós temos Lua, Terra e Sol. Então, sobre cada um desses corpos vai ter força gravitacional devido aos outros dois. Então, nós já temos um caso de sobreposição, né? Mais de uma força atuando. E se a posição for oposta, ou seja, se a Lua estiver do outro lado da Terra e não entre o Sol e a Terra? Vamos calcular esse caso. Então, primeiramente, vamos desenhar a situação. Imagine aqui a Terra, imagine aqui o Sol, e entre a Terra e o Sol, a Lua.
né? Claro que as distâncias aqui não estão em escala, né? A Lua está muito próxima à Terra em relação ao Sol e os tamanhos também não estão em escala. O Sol é muito maior que a Terra e a Lua. Bem, o fato é que a Lua é puxada pela Terra por uma força gravitacional. Vamos representar essa força aqui por força TL, ou seja, a força que a Terra exerce na Lua. Lembre-se aquela notação de vetor, a notação de índices que eu expliquei lá atrás. Força 1, 2, força 2, 1. Aqui nós vamos denotar força TL, a força que a Terra provoca na Lua. Mas o Sol também puxa a Lua. Então, vamos denotar essa força por força SL, a força do Sol na Lua. Então, a Lua sofre aqui duas forças opostas, porque ela está entre o Sol e a Terra. Né? Então, vamos calcular essas forças aqui. Já vou adiantar no cálculo o seguinte: quando nós temos duas forças opostas, né, o que a gente tem que fazer? É como se tivesse um cabo de guerra, cada um puxa para o lado. A força sobre a Lua, nesse caso, vai ser a diferença dos valores, né? Porque eles puxam para lados opostos. Agora, no segundo caso aqui, se a Lua estivesse no lado oposto, ou seja, se a Lua estivesse do outro lado da Terra aqui, as duas forças puxariam a Lua para a esquerda. Então, seriam duas forças puxando para o mesmo lado, né? Como se fosse um cabo de guerra puxando, várias pessoas puxando para o mesmo lado. E aí as forças se somam. Vamos sempre lembrar das regrinhas de soma vetorial. Bem, a gente já sabe a força da Terra na Lua. Nós calculamos no exemplo anterior, que é 2 vezes 10 a 20 newtons. Então já conhecemos o valor dessa força aqui, força Terra na Lua. Mas precisamos saber a força do Sol na Lua. Então vamos calcular esse valor. Usando a mesma lei de Newton, aqui está 1, 2, na verdade é força Sol, na verdade aqui é só a expressão matemática, né? Então força 1, 2, massa 1, massa 2. Agora sim, Sol, Lua, porque vamos calcular o caso específico. Então está aqui a constante gravitacional. A massa do Sol, a gente encontra nos livros, na internet, é esse valor, 1,99 vezes 10 a 30. Veja como é grande essa potência, né? A massa da Lua é 7,36 vezes 10 a 22, já usamos esse valor anteriormente. E a distância da Terra, da Lua no Sol é aproximadamente a mesma distância da Terra. A Lua está muito próxima da Terra, então nós já tínhamos esse valor anteriormente, 1,5 vezes 10 a menos 11. Depois eu explico melhor sobre essa questão desse valor. Ao quadrado, que é da fórmula, né? Esse valor é a distância da Lua no Sol. Muito bem. Fazendo essa conta, né, multiplico os números aqui de cima. 6,7 vezes 1,99 vezes 7,36 vai dar 98,13. Aqui embaixo, 1,5 ao quadrado dá 2,25. Agora as bases 10 aqui em cima. 10 a 11, 10 a 30, 10 a 22 vai dar 10 a 41. Vejam aqui, ó, 30 mais 22, 52 menos 11, 41. E aqui 10 a 11 ao quadrado vai dar 10 a 22. Divide os números, dá 43,61. Base 10, mantém a base e subtrai os expoentes. 41 menos 22 dá 10 a 19. E, então, movendo a vírgula aqui, 4,36, que a gente arredonda para 4,4. Moveu a vírgula para a esquerda, o expoente soma, vezes 10 a 20 newtons. Então, acabamos de descobrir a força, né, o valor da força que o Sol atrai à Lua. Veja que ele é aproximadamente pouquinho mais de 2 vezes maior que o valor que a Terra atrai à Lua. E o interessante aí, abrindo um parênteses aqui na discussão, é se perguntar, se o Sol atrai a Lua com uma força 2 vezes maior do que a Terra atrai a Lua, por que que o Sol não puxa a Lua, não tira a Lua para longe de nós? É porque, na verdade, o Sol ele também atrai a Terra. O Sol atrai a Terra e a Lua como um único conjunto, como se fosse uma única partícula. Na verdade, a órbita da Terra e da Lua em torno do Sol é uma órbita conjunta, é como se, digamos assim, o centro de massa de Lua e Terra, ela está dentro da Terra, na verdade. É um ponto imaginário dentro da Terra. Então, Terra e Lua são atraídas pelo Sol e fazem um movimento de rotação em torno do Sol. Por isso que a Lua não escapa em direção ao Sol, porque nós também estamos sendo puxados em direção ao Sol. Essa é a razão. Mas a força gravitacional do Sol na Lua é maior que a força gravitacional da Lua, da Terra na Lua. Mas continuando a resolução, nós já descobrimos as duas forças. E como nós queremos saber a força resultante sobre a Lua, nós temos que empregar a soma vetorial, que nesse caso tem só dois termos. Por quê? Porque é só a força do Sol na Lua e a força da Terra na Lua. A gente quer saber a força resultante sobre a Lua. Como no primeiro caso a Lua está entre o Sol e a Terra, né, nós já vimos que nesse caso são forças opostas, então eu vou subtrair. Deixa eu mostrar novamente a figura para vocês. Vejam que aqui, ó, Lua entre
Sol e Terra, ela sofre uma força para cada lado, então as forças têm que se subtrair. Consequentemente, a soma vetorial, ela vai ser uma subtração dos módulos, né? 4,4 vezes 10 a 20, que é a força do Sol na Lua, menos 2 vezes 10 a 20, que é a força da Terra na Lua. A 10 a 20 já dá uma base e potências iguais, então eu aplico somente os números aqui. 4,4 menos 2 dá 2,4 vezes 10 a 20 newtons. Alguém poderia perguntar aqui, por que aqui está mais e aqui está menos? Novamente, a operação de resultante é sempre uma soma vetorial, só que a soma vetorial ela se reduz a uma subtração quando nós estamos aplicando vetores de sinais opostos, né? E ela vira uma soma aqui quando nós estivermos com vetores de mesmo sentido, perdão. Sentidos iguais a gente soma os módulos, sentidos opostos a gente subtrai. Nesse caso, em que a Lua está entre o Sol e a Terra, então ela tem forças de sentidos opostos e a gente subtrai. E nessa subtração a gente sempre faz o maior valor menos o menor valor para dar um valor positivo, já que é um módulo, né? O valor negativo seria simplesmente um sentido que já vai ser expresso através da seta. Então a gente só quer o módulo e usa o maior menos o menor. Agora, se a Lua estiver oposta ao Sol, nós já mencionamos antes, aí ela vai ser atraída tanto pelo Sol quanto pela Terra no mesmo sentido. Então, nesse caso, a soma vetorial aqui, ó, um mais o outro, na verdade vira uma soma dos módulos. É como se duas pessoas puxando para o mesmo lado. Então, eu vou somar. Vai dar 4,4 vezes 10 a 20, mais 2 vezes 10 a 20, que é 6,4 vezes 10 a 20. Um ponto importante a ser considerado nessa resolução é o seguinte. Primeiramente, vejam que a gente calculou as forças da Terra na Lua e do Sol na Lua e nós vimos que essas forças variam, elas têm o mesmo valor, mas a resultante na Lua varia bastante se a Lua estiver entre o Sol e a Terra ou estiver do lado oposto da Terra, né, em relação ao Sol. Claro, porque aí muda completamente o sentido da força de atração. A força gravitacional é sempre atrativa. Outro ponto importante a comentar é o seguinte. Neste exemplo, nós consideramos a distância entre Sol e Lua aproximadamente igual à distância entre Terra e Lua. Aquele valor que eu usei lá para a distância entre a Lua e o Sol é mais ou menos o valor que a gente usa entre a Terra e o Sol. Por que é o mesmo valor, mesmo trocando a Lua de lado? Porque mesmo trocando a Lua de lado, assim, a diferença a distância da Terra em relação à Lua é muito, muito menor que a distância da Lua em relação ao Sol, ou da Terra em relação ao Sol. Então a diferença entre os dois dá um valor extremamente pequeno, dentro de casas decimais, pequenas ordens de grandeza. Então, basicamente não altera o resultado do cálculo. Então a gente faz uma simplificação e usa o mesmo valor. Mesmo que usasse os valores mais exatos, não daria muita diferença nesse resultado que nós obtivemos. Então essa é a razão da gente fazer essa simplificação, usar o mesmo valor, já que Terra e Lua estão numa distância aproximadamente igual em relação ao Sol. E por fim, mostrar aqui para vocês, né, em consideração a esses exemplos, só uma revisão, um lembrete, né, sobre soma vetorial. Então se eu tenho aqui uma soma vetorial de dois vetores A e B, como que vai acontecer essa soma? Se esses vetores têm mesma direção e sentido, eu vou somar os módulos. Se esses vetores têm mesma direção, no caso aqui oblíquo, mas sentidos opostos, um para cá e o outro para cá, então eu vou subtrair os módulos, né? Os módulos são os valores, né? Veja que eu subtraio o maior do menor. Veja, esse aqui é maior, esse aqui é menor. Se os vetores são perpendiculares um ao outro, tendo um ângulo aqui de 90 graus, então eu vou usar a lei de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras. O valor do A ao quadrado mais o valor do B ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz. Agora, se esses vetores, no caso o vermelho e o azul, aqui o A e o B, são oblíquos um em relação ao outro, ou seja, não são nem na mesma direção e sentido, nem na mesma direção e sentidos opostos, nem perpendiculares, então eu devo considerar esse ângulo de inclinação entre eles, né? E a fórmula nesse caso é uma versão da lei dos cossenos, né? Força A ao quadrado mais força B ao quadrado mais 2 vezes força A, força B, cosseno desse ângulo, tudo isso dentro de uma raiz. Em geral, a gente usa só essas três primeiras aqui, são as que mais acontecem, mas principalmente quando estudamos cálculo vetorial, também às vezes aparece essa terceira fórmula aqui. E assim a gente conclui a nossa aula de teoria de Newton. Essas são as nossas referências.